Olá, trabalhador e trabalhadora em educação. Está no ar mais uma edição do APPI Cast. Autismo, um tema atual que nos desafia na vida e na escola. Vamos conhecer mais sobre o assunto na entrevista de hoje. É a Clínica da Invenção, o título do livro que será lançado pelo psicanalista Lúcio Escobar, nosso convidado de hoje, que vai abordar, que ele aborda no tema, né, casos de sucesso do autismo no Brasil e no exterior. Seja bem-vindo, Lúcio. Obrigado, Jorge. Obrigado, Osman. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Certo. Osman, essa é a primeira sua aí. Então nós vamos tocar o barco aqui, Lúcio. Para começar, o que muda quando a psicanálise propõe olhar o autismo para além do modelo médico tradicional? Muda muita coisa, né? Porque, assim, geralmente o modelo médico olha o autista pela visão do déficit, né? Ou seja, é alguma coisa que precisa ser corrigida, algum sintoma que precisa ser tirado. Então, essa é a visão da medicina, né? O déficit. A psicanálise, ela propõe um olhar diferente. Ela propõe um olhar para a singularidade do sujeito. Ou seja, uma forma particular que o autista tem de lidar com o mundo, lidar com as pessoas, lidar com a linguagem. Então, a psicanálise olha para o autismo como um sujeito, né, que tem uma forma singular de estar no mundo. Entendi. Quando eu tenho colegas, né, que tem filhos com autismo, e a gente conversa muito sobre o tema, eles falam da dificuldade do dia a dia, de escolas até privadas, né, possuem essa dificuldade. E aí, nesse caso, a pessoa sempre busca o sucesso no tratamento, né? Sucesso no tratamento. Na prática, quando se usa o termo buscar o sucesso no tratamento, está querendo falar necessariamente de quê? O que se almeja, né, com isso? Bom, veja só, em algumas abordagens, o que se almeja, o que se entende como sucesso é a normalização. Ou seja, eu quero que meu filho seja igual, idêntico a uma outra criança que não tem autismo, né? Isso aí algumas abordagens vão operar por essa via. Na psicanálise, o que a gente vê com sucesso é uma possibilidade daquela criança ela estar estável, né? E começar a estender um pouco mais, ou seja, a ter laços sociais mais suportáveis, menos angustiantes, a desenvolver uma vida social menos invasiva, que tenha menos angústia. Então, o sucesso é fazer com que essa criança adquira habilidades sociais, autonomia, né? Que ela possa estabelecer laços sociais mais saudáveis, menos angustiantes, vamos dizer assim. Esse é o sucesso que se almeja, né? Assim, que ela que busca essa autonomia mais... Na visão da psicanálise. Visão da psicanálise. Né? Certo. Sempre frisar aqui que a nossa visão é a visão da psicanálise. É uma visão diferente de outras abordagens. Entendo. Olha, Lúcio, na hora que você for falar, você fica bem à vontade para você desenvolver esse tema que você quer. A gente não tem aqui um mínimo de horas ou não, então você pode ficar bem à vontade com relação a gente aqui. Beleza. Então nós vamos falando um pouco também, vamos falar um pouco da relação com o outro. É algo natural ou construído? Como isso aparece no autismo? Sempre construído, né? Nenhum ser humano ele nasce pronto para conviver com as outras pessoas. A gente vai aprender isso ao longo da vida. No autismo, isso vai ter um pouco mais de dificuldade. Ele aprende no tempo dele, né? De uma forma diferente, de uma forma singular. Porque lidar com o outro para o sujeito autista não é o mesmo que lidar com o outro para um sujeito típico, né? Vamos dizer assim. Ou seja, a relação com o outro, para o sujeito autista, ela é sempre vista como mais invasiva. Então, por isso que ele se fecha, né? Por isso que existe um fechamento autístico, porque a relação com o outro, a relação com o mundo externo é sempre muito invasivo para o autista. Então, para ele ter uma relação com o outro, precisa entender que ele precisa de um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de previsibilidade, né? Então, algumas características básicas do autismo é a imutabilidade e esse fechamento autístico. É uma questão assim dele se sentir seguro com a pessoa? Isso, ele precisa se seguir. Na realidade, não é só com a pessoa, né? Na realidade, ele não se sente seguro na sua estadia no mundo. Porque tudo é muito invasivo para o autista, né?
Então, por isso que muitas vezes você vê que o autista ele fechar os ouvidos, né? Ele não ceder o olhar, não olhar para o outro. Então, tudo para ele é muito invasivo. E ele precisa criar soluções que tornem esse mundo menos invasivo. Então, essa relação com o outro é sempre complexa. Vai precisar ter uma relação de muito respeito com o tempo dele, com essa forma, né? Com essa questão que ele enfrenta com a invasão, o excesso de estímulos. Então, isso é muito importante a gente ter essas ideias em mente. É uma relação até que a gente pensa até a pessoa típica, né, que não tá diagnosticado com autismo. Ela tem essa dificuldade até no processo de timidez, né? A gente vê muita gente, a pessoa normal que não consegue estabelecer uma relação com a pessoa, né? E mesmo sem ser diagnosticada com autismo. Então, para eles é uma superação a mais até, né? Pois é. Tem muitas pessoas que são inibidas, né? E não tem essa facilidade de se relacionar. E, infelizmente, muitas vezes, essas pessoas que são apenas inibidas acabam sendo diagnosticados como autistas. Existe esse termo estrutura clínica própria dentro do mundo do autismo, né? O que isso quer dizer, de fato? A psicanálise, ela entende que o autismo não é só um conjunto de sintomas. Ela é um modo de funcionamento subjetivo particular. É isso que na psicanálise a gente chama de estrutura. É um modo de funcionamento subjetivo que é particular ao sujeito autista. Então, ou seja, ele tem uma forma própria de lidar com a linguagem, de lidar com o mundo, de lidar com o outro. É isso que a gente chama de estrutura, né? Na psicanálise, a gente tem as 3 grandes estruturas, que é a neurose, a psicose, a perversão. E hoje, alguns autores defendem que o autismo seria uma 4ª estrutura. Então, teria uma estrutura a mais, que seria o autismo. Ou seja, um modo de funcionamento específico, uma forma específica de lidar com a linguagem, de lidar com o mundo, de lidar com o outro. Então, isso aqui é a estrutura, uma forma específica de funcionamento subjetivo. Assim, a gente percebe, não, eu não sou doutor nessa área, mas nós percebemos e os professores falam, tal, não sei o que, desses comportamentos, entre aspas, estranhos, não é isso? Ou repetitivos, que podem, na verdade, ser uma forma de defesa. Isso, ou uma forma de defesa. Na realidade, é uma tentativa, é uma construção que o sujeito autista faz para tentar se estabilizar. Então, veja só, na realidade, uma das características básicas, como eu já falei aqui, do autismo, é essa imutabilidade. Ou seja, a mudança no mundo, a imprevisibilidade do mundo me causa muita angústia. Eu preciso criar para mim um mundo que seja o menos variável possível. Um mundo que seja mais imutável possível. Então, eu preciso me fixar em coisas. Por exemplo, é muito comum você ver autistas fixados em arrumar coisas, né? Relógios, objetos que fazem aquele trajeto circular, né? Objetos que giram. Tudo isso que denota uma continuidade, uma imutabilidade. Então, esses comportamentos é uma construção do sujeito autista de se estabilizar, de tornar o mundo dele mais previsível possível. E isso diminui a sua angústia. Então, o que pra gente, às vezes, parece algo estranho, para ele tem um sentido e tem uma função estabilizadora. Às vezes, ele se apega a um objeto, né? E ele se apega de uma forma que ele não consegue se desgrudar daquele objeto. E às vezes isso é incômodo. E muitas vezes, no ambiente escolar, né, isso passa a ser um incômodo. Porque não pode levar esse tipo de objeto para a escola. Qual é a solução que é muitas vezes aplicada? Eu vou retirar o objeto dessa criança. O que acontece? Se esse objeto é o objeto que ajuda ela a se estabilizar, quando eu tiro esse objeto, eu vou criar uma crise. Desequilíbrio. Eu vou desestabilizá-lo. E aí eu vou aumentar o problema em vez de resolver o problema. Então, essas repetições, as ecolalias, os movimentos repetitivos, são, na realidade, uma forma, uma invenção do sujeito, uma solução que ele tenta dar para que o mundo dele seja mais previsível possível. E aí, entrando nisso já, então, nessa questão do comportamento, desse comportamento. Então,
Se o ideal não é corrigir isso, o que pode se esperar da pessoa que acompanha a criança autista? De quem acompanha, seja a família ou a escola, o professor, né? Quem acompanha deveria se comportar como diante desse processo dela de repetição, né? A principal questão é entender a função desse comportamento. Então, a gente precisa aprender com os autistas, escutar os autistas. Aí você fala assim, Lúcio, escutar os autistas, mas tem muitos autistas que não falam, né? Que são não verbais. Como é que a gente vai escutar? Porque linguagem não é só fala. Existem outras formas deles se comunicarem. E esses objetos, esses comportamentos são, muitas vezes, formas, espaços para se criar um laço, né? Então, o melhor comportamento é entender a função desses objetos e tentar fazer com que esses objetos eles se complexifiquem, né? Ou seja, eu posso transitar entre objetos menos incômodos, mas respeitando o autista, respeitando o seu tempo, respeitando a sua forma de ir construindo essas relações possíveis. Você até já tocou na próxima pergunta, mas eu vou avançar um pouquinho mais e você desenvolver um pouquinho mais. Que nós temos, você já falou de objetos, falou de rotinas e de interesse específico. Ajuda o sujeito autista a se organizar? Sim, com certeza. Então, na realidade, assim, nós temos como se fosse uma trilha de evolução para o autismo. Então, ele vai começar com o que a gente chama de objetos autísticos simples. Sim. Certo? Interessante. Depois, ele vai passar para objetos autísticos mais complexos. Esses objetos autísticos, eles podem depois adquirir um caráter interior, né? Então, ele pode passar de ser um objeto para ser uma pessoa, para ser uma imagem pessoal que ele vai incorporar. Sim. E, por último, seriam o que nós chamamos de as ilhas de competências, que é na realidade, uma prova de que esse laço social já se tornou menos angustiante para ele e mais possível. Então, as ilhas e os interesses específicos, inclusive, eles se tornam um caminho para a relação, para o laço social. Então, através do interesse específico dele, ele pode se adaptar melhor, ele pode criar laços sociais mais funcionais, ele pode criar laços sociais menos angustiantes na sociedade. Tem fato, assim, geralmente isso é um processo. O autista, ele primeiro se apega a um objeto e aí evolui para uma ilha de competência, as coisas acontecem ali concomitantemente. Olha, como é que funciona ele precisa ter um ambiente favorável para isso. Tá. Certo? E o ambiente favorável para isso é o respeito a essas construções, né? Quando a gente fala no livro A Clínica da Invenção, a gente está falando da invenção que o sujeito autista faz, né? A invenção dele, né? É um ato subjetivo, inclusive, para criar um laço social possível. Então, ele precisa de um ambiente que facilite essa invenção. E o ambiente que facilita essa invenção é um ambiente onde permita com que esse sujeito advenha. A gente tem um mundo hoje muito complexo, onde existe uma tendência em as pessoas se tornarem cada vez mais adaptadas e menos elas mesmas. A gente vive num mundo hoje que você precisa corresponder a um determinado padrão. Você precisa se adaptar a um determinado padrão, a uma determinada sociedade, a um determinado gosto, a uma determinada forma de ser. Tudo isso é muito violento. Para o sujeito autista, isso ainda é mais violento. Entende? Então, o sujeito autista, na realidade, a posição desse fechamento autista é uma recusa a isso, a essas demandas da lei, da sociedade, que, né, parece muito invasiva para o autista. E é como você falou, o autista mesmo não verbal, ele tem muito a dizer, né? Isso, todos eles têm muito a dizer. Exatamente. E aí, assim, aqui a gente é um sindicato de professores, né? O programa também a gente dialoga muito com o nosso público docente, né? Isso.
Então, assim, pensando no ambiente escolar. No ambiente escolar. Como é que você acha que na prática, assim, o autista deve ser tratado como um sujeito que tem algo a dizer, pensando nesse ambiente? Ele precisa ser tratado pessoalmente como um sujeito que tem algo a dizer e não apenas a ser moldado. Isso é muito importante, essa diferença. Eu moldar uma pessoa, eu querer que aquela pessoa se molde a uma determinada forma de existir, ou eu permitir que essa pessoa expresse sua forma singular de existir em um determinado grupo. E isso significa respeitar que ele funciona de uma forma diferente, que ele vai ver o mundo de uma forma diferente, que ele vai interagir com o mundo de uma forma diferente. Então, não dá para eu exigir que o autista seja igual, se comporte igual. Eu preciso respeitar a diferença, que é uma coisa, eu acho, muito difícil até para quem não é autista, né? A alteridade hoje é um grande desafio na sociedade. Muita gente não aceita a diferença. Então, para o autista, isso ainda é muito mais radical. A diferença do autismo, ela é muito mais radical do que a diferença de uma pessoa típica. Mas eu acho que o autismo vem nos ensinar a ter um respeito maior pelo diferente, por formas diferentes de existir. Eu acho que essa é a mensagem principal. Esse é o cuidado principal também que se deve ter, né? Entender o autista, entender qual é o caminho que ele está, entender como essas invenções, como ele está construindo suas soluções, permitir, né, tornar um ambiente que permita com que ele, né, se expresse da sua forma e, de repente, consiga evoluir, né, complexificando o que a gente chama de borda, né, que é onde acontece essa interação com o outro, com o mundo. Tentar observar a forma como ele pode se expressar ali, né? Isso, exatamente. E aí exige um olhar clínico bem apurado. Exige um olhar... quando a gente trata isso na clínica, né, a gente tem um olhar específico, né? É uma clínica específica até dentro da psicanálise. Mas na sociedade, se a gente tiver um olhar com respeito à diferença, já ajuda muito, né? O respeito de entender que ali não é alguém com defeito. É alguém que vive, que está no mundo de uma forma diferente. Está no mundo de uma forma singular. Então, é muito diferente olhar. É olhar alguém como alguém que tem... ele tem sintomas que eu preciso corrigir. Ou eu olhar ele como alguém que tem uma forma diferente de se expressar, uma forma diferente de estar no mundo. Voltando até com aquela pergunta anterior, na questão de evitar corrigir. Isso, né? exatamente. Corrigir, consertar algo. Lúcio, dentro da nossa história aqui, nós percebemos que nós temos, principalmente, a escola, o educador, e nós temos o autista / família. / família, né? Qual seria, assim, o papel do educador diante do estudante autista em sala de aula? Olha, é um papel muito difícil, muito complexo, né? E aí a gente vai falar, até você pode desenvolver sobre preparação. É um papel muito difícil, muito complexo. Porque imagine o processo de ensino, né, com a sua natureza específica, né, com suas formas com sua responsabilidade, inclusive, de lidar com sujeitos ali que estão em fase de aprendizagem, né? E aí o professor se vê, né, diante de um sujeito que não tem tanta facilidade, né, com essa aprendizagem, que ele precisa, que na realidade não é nem dificuldade com a aprendizagem, mas dificuldade em se relacionar com os ambientes onde essa aprendizagem ocorre, né? Então, assim, tornar esse ambiente mais favorável, menos invasivo para ele, eu acho que esses são sempre as orientações mais afetivas, né? Ser um facilitador desse ambiente, tornar o ambiente menos invasivo para o autista, né? Eu acho que seria talvez por aí. Só não deixando passar isso aqui, porque os professores, eles reclamam muito, Lúcio, porque nós temos, por exemplo, está no nosso acordo coletivo de trabalho, está na portaria de matrícula,
que diz lá, mais ou menos, que tem que ter pelo menos 3 alunos com a mesma necessidade. E a gente encontra nas salas de aula do município de Ilhéus, e isso é queixa do professor, e eu estou trazendo também aqui, já que nós somos sindicato de trabalhador em educação, que tem 3, 4, 5, 6, 7, até 8. Ele consegue dar conta desse lado pedagógico dos alunos? É um papel muito complicado, né? A gente sabe que a gente lida com o ideal e com o possível, né? E muitas vezes esse possível, essa realidade que a gente encontra na sala de aulas é problemática tanto para o professor quanto para o sujeito autista, né? Então, com certeza não é uma coisa fácil de lidar. Não acredito que ele vai lidar bem com isso, né? Até mesmo porque é importante também, tocando na questão que você colocou, da capacitação, Sim. de promover para os professores uma ampliação da compreensão do autismo. Sim, importante. Né? Então, eu preciso entender esse sujeito, eu preciso ampliar meu olhar sobre esse sujeito, até para que minha angústia diante desse sujeito se amenize. Porque você ainda tem isso, você tem, às vezes, uma angústia ali do professor, você tem muitas vezes a angústia dos pais, que já é uma coisa assim, muito intensa, né? Diante do sujeito que não responde como você gostaria que ele respondesse. Sim, importante. Então, essa angústia complexa, né? Que atrapalha muito. Então, o conhecimento, ampliar essa visão sobre o autismo é extremamente importante. Quando eu falo ampliar em visão, é você comportar outras visões sobre o autismo. Hoje, você tem aí uma visão hegemônica, que é a visão da psiquiatria e a visão da psicologia, que são visões que caminham muito juntas. Né? Nós temos que ampliar essa visão. O meu livro é uma busca de mostrar que a psicanálise é uma possibilidade, é uma visão, na realidade, é um campo de saber que atuou com o autismo em seus inícios, né? Ainda quando o autismo era tido como uma esquizofrenia infantil, a psicanálise atuou muito nessa área. Nós temos muitos casos de sucesso, né? Muitos casos de sucesso da psicanálise em referente ao autismo. É isso que eu tento mostrar nesse livro, onde eu mostro casos, tanto casos nacionais como casos estrangeiros, casos muito famosos, como a Temple Grande, que era um artista famoso, o caso de John Menino Máquina, que foi tratado por um psicanalista chamado Bruno Bettelheim. Você tem diversos casos, né? Diversos casos de sucesso tratados pela psicanálise. Então, a minha ideia é mostrar que a psicanálise é uma visão, é um campo de saber que tem muito a contribuir com o campo do autismo e a psicanálise precisa ser mais considerada nesse campo do autismo. Fazendo um desdobramento aí da sua resposta, até a nível de conhecimento mesmo, que a maioria de nós realmente não conhece muito sobre o tema. Sim. E você tocou no aspecto histórico aí, que é interessante, acho, da gente saber. Então quer dizer que o autismo já foi tratado como uma esquizofrenia. Exatamente. No começo, né, ali quando o Kanner, né, descobre o que a gente vai chamar de autismo hoje, que é bem diferente na realidade do autismo da época de Kanner, na época ali de 1940, 42, né, o autismo era visto como um sintoma da esquizofrenia infantil. A classificação nosológica era que o autismo era apenas um sintoma desse quadro que era a esquizofrenia infantil. Kanner, ele começa a tratar de 11 crianças, né, com esse comportamento, e ele começa a ver que tem distinções importantes dos quadros de esquizofrenia. É aí que ele cria a classificação de autismo. Só que nesse tempo, né, quando as crianças que Kanner classifica como autistas são crianças que têm sérios comprometimentos, né, que têm sérios comprometimentos, geralmente não verbais, que têm comprometimentos muito sérios. Na mesma época, tem um outro grande especialista, né,
que também estuda crianças autistas, né? Só que essas crianças têm uma característica diferente dos autistas de Kanner, que era o Asperger, né? O Asperger, ele analisa crianças que têm característica de superdotações, né? E aí que vira depois uma nosologia chamada de síndrome de Asperger. Só que, segundo a psiquiatria, quando a psiquiatria, quem vai classificando esses quadros nosológicos, né, é geralmente uns manuais de diagnósticos. Esses manuais de diagnóstico, eles vão evoluindo a partir com o tempo, dos anos. Nessa evolução desses manuais diagnósticos, né, que são manuais muito mais estatísticos e fenomenológicos, né, ou seja, eu tenho ali uma lista, né, de sintomas, e se aquela pessoa apresentar essa lista de sintomas, ela é enquadrado numa nosologia, numa nosografia. Então, o que acontece? Esses manuais, eles vão, a partir do tempo, eles vão progredindo, eles vão tendo atualizações. O que se observa é que, durante os anos, essas atualizações dos manuais foram se tornando cada vez mais com a ênfase biológica. Ou seja, as síndromes deixavam de ter uma questão mais mental, mais existencial, e vão se tornando cada vez mais biológicas. Essa é uma evolução desse tipo de manual. O que acontece aqui é essa evolução, né, essa visão de mundo que vai focar mais na biologia, né, para dizer que agora não, isso não é mais um problema da mente, isso é uma questão do cérebro. Segundo pesquisas e estudos, ela não acontece em vão. Elas acontecem porque existem questões por detrás disso. Uma questão muito séria que está por trás disso, que é, na realidade, muito bem vista, quando esse manual ele vai para a sua versão número 5, né? Que é a versão que é criada, esse grande guarda-chuva diagnóstico que é o TEA, onde ele vai pegar várias síndromes e vai juntar tudo sob a nomenclatura do TEA. O que a gente entende é que há uma ampliação, eles ampliam o diagnóstico, abrem o diagnóstico, e com essa tendência do diagnóstico ser fenomenológico, ou seja, se eu tenho um comportamento assim, eu sou enquadrado em um determinado diagnóstico, eu vou abrir a possibilidade de mais pessoas entrarem nesse diagnóstico. E aí a gente entende porque teve esse boom de diagnóstico de autismo. Ou seja, se eu abro os critérios diagnósticos, se esses critérios diagnósticos se tornam muito amplos, eu tenho possibilidade de incluir mais pessoas nesse diagnóstico. Você considera isso uma evolução ou uma... Não, por quê? Porque por trás disso existe uma coisa muito séria, né? Que eu falo, inclusive, na minha tese de doutorado, que eu estou defendendo próxima segunda-feira agora, que é uma indústria que está se desenvolvendo em torno do autismo. Não é eu que falo sobre essa indústria, existem especialistas mundiais que falam sobre essa indústria. Existe uma pesquisadora chamada Alicia Broderick, que ela fala de um complexo industrial do autismo. Ou seja, existe um complexo industrial em volta desse diagnóstico. Aí você tem o quê? Você tem indústria farmacêutica e vários serviços que já estão aí se colocando, né, a serviço dessa indústria. Você tem mídia, você tem divulgadores, você tem uma ideologia que vai defender uma determinada visão de mundo, e aí você vai entender o seguinte: um caso muito, muito importante é que recentemente surgiu um estudo que verificou, eu falo isso inclusive nas minhas redes sociais, tem livros onde eu mostro essas fontes, estudos onde que foi verificado que os supervisores, as pessoas que, os redatores dessa última versão do DSM-5,
receberam da indústria farmacêutica 14 milhões de dólares. Isso é um estudo, né? Onde já foi publicado, inclusive, numa revista médica, onde esses revisores do último DSM-5 receberam da indústria farmacêutica 14 milhões de dólares. E, inclusive, não falaram, né, que receberam esses 14 milhões de dólares. Então, eu tenho um grupo, né, que investe numa revisão de um manual. Esse manual, ele abre demasiadamente os critérios de diagnóstico. Isso vai beneficiar uma indústria farmacêutica, porque você tem... Qual é a orientação geral para um autista em crise? Medicação. Né? Eu crio a crise porque a minha abordagem diz com que eu preciso normalizar essa criança, eu preciso torná-lo normal, igual ao outro, né? Ele vai entrar em crise. E como é que eu resolvo a crise? A partir da medicação. Isso é muito sério. A minha tese é uma denúncia. Na realidade, não é só a minha tese. Você tem muitos autores que já falam disso, mas a minha tese, ela traz isso à tona e mostra que isso não tem só um cuidado envolvido. Isso tem um interesse de uma indústria que lucra a partir destes diagnósticos. Mas então você acha que há uma explosão de diagnósticos que não deveriam estar ali? Com certeza. Há uma explosão de diagnósticos que não correspondem àquele autista, né, que foi classificado por Kanner, que foi classificado por Asperger. Diga uma coisa assim, dentro desse tema mesmo, porque Ilhéus, nós tivemos um boom, né? No mundo todo. Então, Ilhéus, especificamente no mundo, né? Uhum. Você tem ido pesquisar nas escolas de Ilhéus ou nas comunidades de Ilhéus? Você tem alguma pesquisa sobre isso? Nesse momento, não. A minha pesquisa de doutorado, ela se focou mais em documentos, né? Em uma pesquisa mais documental, para fazer todo esse levantamento. É uma ideia. Eu trago na minha pesquisa de que pesquisas futuras, né, precisam ter participação de pessoas, de público, né, de instituições. Então, assim, é necessário que essa pesquisa seja feita, né? É necessário. E, com certeza, muitas pesquisas vão surgir a partir disso daí. Mas eu acho que é muito importante. Eu tenho, por exemplo, relacionamento com pessoas, tenho um relacionamento com escolas e você acaba entendendo algumas coisas. Né? Mas eu acho que é muito necessário que se façam pesquisas desse jeito. Agora, assim, o que eu estou te falando sobre o boom de diagnósticos, né? Que não é um boom de autismo necessariamente, é um boom de diagnóstico. Né? Eu mostro muito detalhadamente na minha tese, que está para ser publicada agora, assim que for aprovada. E infelizmente, é uma realidade que a gente precisa começar a despertar para ela. Infelizmente, hoje, no mundo, o autismo não é só cuidado. Existem outros interesses econômicos e políticos por trás do autismo e precisam ser vistos e precisam ser debatidos, precisam começar a se discutir sobre isso. E é o que eu tenho tentado fazer, inclusive, nas minhas redes sociais. Sobre mundo, não só sobre Ilhéus, é uma denúncia gravíssima. Isso. Né? É uma denúncia que muitos profissionais já vêm fazendo. Não é uma denúncia minha apenas, né? É uma denúncia que muitos profissionais já vêm trazendo, já vêm mostrando essa realidade e a gente precisa esclarecer as pessoas sobre isso, né? Perfeito. Eu me lembrei de um caso de uma mãe que ela não aceitou um diagnóstico de autismo que deram à filha dela. E ela saiu correndo profissionais, aí foi para outros lugares, foi para Salvador, até chegarem a outra conclusão, outros profissionais, né? Mas ela contestou, ela dizia assim que não... Era uma coisa muito simples para, né, chegar àquela conclusão, enfim. Eu lembrei, você falou, e eu lembrei disso que ela correu para outros locais. Ô Jorge, deixa eu só te falar uma experiência minha, tá? Eu sempre conto essa experiência nos seminários que eu faço, nas aulas que eu dou. Minha filha, uma vez, estava sentindo dor de cabeças recorrentes. E aí ela foi investigar essa dor de cabeça, né? E ela foi no neurologista para fazer essa investigação de dor de cabeça.
E ela foi, o neurologista investigou a dor de cabeça dela e deu um diagnóstico de enxaqueca crônica. Beleza. Tá tudo bem. Enxaqueca crônica, dor de cabeça, beleza. É o campo dele, é a área dele. Quando ela foi saindo do consultório, ele perguntou para ela assim, alguém já te diagnosticou como autista? Ela parou, voltou e falou para ele, não, ninguém nunca me diagnosticou como autista. Aí ele falou para ela assim, olha, se você quiser, passa por aqui uma outra hora que você tem uns traços de autistas. Bem banal, assim, né? Minha filha passou por isso. Uma relação pessoal. Minha filha, no começo da vida escolar dela, ela teve uma tentativa de diagnóstico de TDAH. Né? Se lembra que a moda antes era TDAH. Todo mundo era TDAH. Agora é autista. Agora a moda antes era TDAH. Aí minha filha chegou pra mim, e ela sempre vinha pra mim, porque ela sempre me conheceu como psicanalista. Né? Como alguém que era um estudioso dessa área. E ela chegou pra mim, meu pai, eu fui diagnosticada como TDAH. Primeira pergunta que eu fiz pra ela foi, quem te diagnosticou? Aí ela falou assim, foi uma psicopedagoga. Eu digo, ela não pode te diagnosticar. Eu dei aula para os psicopedagogos. Eu dei aula em Salvador para o curso de pós-graduação em psicopedagogia. E a gente sabe, sempre soube, não sei agora, mas sempre soube que o psicopedagogo ele não diagnostica ninguém. Tem que ser o neuro, né? Parece. Né? Principalmente em caso do autismo, hoje é um neuropsiquiatra hoje que fecha o diagnóstico, né? Mas, e aí ela veio para mim preocupada e disse assim, meu pai, porque eu não quero ser TDAH. E eu conversei com ela, digo, sim, você quer ser o quê? Eu não quero ser diferente, eu não quero ser TDAH. Eu digo, então seja. E ela fez, minha mãe já quer ir falar na escola, porque tal, né? Já quer me dar uma condição diferente. Eu não quero conseguir as coisas porque eu sou diferente de alguém. Ela fez, então, Luísa, isso vai depender de você. Você não quer ser TDAH, você não vai ser TDAH. Mas vai depender de você. Qual é a sua dificuldade? Meu pai, porque eu tenho dificuldade em matemática, que eu sempre tive. Então, metade da população... Metade não, 90%. Eu sempre tive a vida toda dificuldade em matemática, dificuldade em química, em biologia e física. Eu sempre tive isso. Terrível. Né? Enfim, ela não foi diagnosticada como TDAH. Minha filha fez balé clássico. Né? Que é uma coisa que exige muita disciplina, muita constância, inclusive, que dizem que o TDAH não tem essa constância, não conclui as coisas. Ela fez o balé clássico, concluiu. Ela fez os seus estudos, entrou na faculdade, concluiu jornalismo, sem precisar se apoiar num rótulo de TDAH. Sim. É angustiante, a vida é angustiante? A vida é difícil? A sociedade pressiona você? Pressiona. Entende? Então, eu tenho que saber lidar com essas pressões. Com minha filha, eu sei desse negócio do neuro, porque minha filha passou por uma psicopedagoga, mas ela disse, não, ela tem uma pequena hiperatividade. Agora, para diagnosticar com outra coisa, só o neuro mesmo. Exatamente. Mas ela só... Agora, no relatório, ela colocou, né? Apresenta hiperatividade e tal, dificuldade de concentração. Mas era uma coisa bem leve. Aí, assim, não diagnosticou, que foi o correto, né? Não é? Tem que lançar pro... A gente tem que ter muita calma, né? Tem que ter muita calma ao diagnosticar as pessoas. Diagnóstico, ele tem uma... É algo muito sério, né? Ele tem um efeito sobre o sujeito. Diagnóstico não é em vão, ele tem um efeito sobre a subjetividade. Então, é preciso ter muita calma sobre isso. Às vezes, pode trazer uma certa tranquilidade, às vezes pode trazer uma certa conforto, pode amenizar um pouco de angústia, mas às vezes complica ainda mais a situação. Agora voltando que a gente tá falando de escola. Vamos voltar. Essa parte foi muito boa, viu? Não, aliás, tá tudo muito bom, mas essa aí, pra quem não conhece a parte histórica, né, da evolução do TDAH, ou do autismo, foi muito importante a pessoa entender, né, esse processo. Eu mesmo não sabia disso da esquizofrenia, e enfim. E essa
essa coisa do mercado farmacêutico, né? Da indústria farmacêutica. Realmente, a gente percebe, quando sindicato, o boom que deu de diagnóstico, de uns tempos pra cá, né? Assim, a escola não tá dando conta. Não tá dando conta de acomodar todo mundo. E quando você sai com o diagnóstico, desculpa te interromper, Jorge, só pra não esquecer aqui. Não, quando você sai com o diagnóstico, vai ficar à vontade. quando você sai com o diagnóstico, você já sai com o diagnóstico já com as indicações de qual terapia você deve fazer, quantas horas de terapia você deve fazer. Então, assim, o que você deve fazer, e nessa lista das terapias que deve fazer, você tem aí no mínimo umas 10, umas 8 terapias, umas 8 profissionais, em média. Então, isso tem um custo extremamente alto. Imagina uma mãe, né? Uma pessoa que vai correr atrás de todas essas terapias de forma particular. Isso vai ir para casa de 20, 30 mil reais. É caro pra caramba. E aí já casa com o que eu vou perguntar agora. Porque, assim, na sua visão, nesse processo da criança ter essa relação com os objetos, né, com a ilha, não ser moldada, a escola pode estar ajudando de que forma? Aí eu pergunto no sentido, assim, até estrutura física, formação profissional. Como é que a escola pode ajudar nesse sentido para que a criança tenha essa liberdade, né? Olha, veja só, eu acho que a base da ajuda da escola é fazer que o ambiente seja menos invasível possível, né? Hoje eu acho que tem algumas salas, né? Hoje que algumas estruturas separam uma sala de... tem a sala multifuncional. Uma sala multifuncional. Eu acho que ajuda bastante, pois tira o autista da multidão ali, né? Que imagina uma criança que tem sensibilidade, que tudo é invasivo para ela, no meio de crianças que gritam, né? Que correm, né? Que desobedecem ao professor. Imagina um autista nesse meio, como isso é sentido por ele, né? Então, assim, entender essa natureza singular, né? Do autista, que ele vai ter sua forma de interagir, sua forma de olhar, sua forma de agir no mundo. Então, eu acho que... E para que o professor compreenda isso, eu acho que a capacitação é fundamental. Eu acho que é fundamental ampliar a visão dos professores e dos profissionais da escola sobre o autismo. Eu acho que seria já uma grande ajuda para o campo educacional, ampliando esse olhar dos professores e dos profissionais sobre o que é o autismo, né? Ampliar essa visão do autismo. Então vamos lá. Está sendo um papo muito interessante. E aí a gente coloca um dendezinho a mais aí. O que seria um bom resultado no acompanhamento de uma pessoa autista, inclusive no contexto educacional? Olha, e quando você vive melhor, né? Quando você se angustia menos, você aproveita melhor a vida. Então, se um autista tiver uma qualidade melhor, menos angústia, né? Menos angústia no seu ambiente, eu acho que ele vai aprender mais, ele vai ter uma melhor possibilidade de aprendizagem, né? Ele vai crescer nas suas relações, seus laços sociais podem melhorar, né? Então, acho que a base toda é sempre tornar a vida menos angustiante, menos invasiva para o autismo, para que ele possa aproveitar melhor a vida, na realidade, né? Aprender mais, melhorar os seus laços, expandir os seus laços. E aquele lance que a gente estava conversando antes, né, de gravar, a questão da autonomia, porque um dia essas crianças autistas não terão os pais para acompanhar, né? Então, desenvolver essa autonomia deles acho que é fundamental, né? Pra gente. Porque treinar uma pessoa é diferente de você fazer com que aquela pessoa crie suas próprias soluções de forma autônoma, né? Quando a gente fala de o autista inventa as suas soluções, ele está fazendo algo que é autônomo. Então, quando ele tem a possibilidade, tem um ambiente para colocar em prática suas soluções, suas invenções, né? Ele mesmo está construindo essa autonomia do que eu pegar uma criança, apenas medicá-la, apenas treiná-la, apenas
reforçar comportamentos. Ou seja, um autista ele pode saber muito bem vestir um casaco, mas será que ele vai saber que ele está vestindo um casaco porque está frio? Será que ele vai vestir o casaco quando está quente também? Ou seja, que autonomia essa criança que muitas vezes é treinada tem? Então, a autonomia é extremamente importante, né? Eu tenho uma amiga minha, uma colega psicanalista, que o diagnóstico dela é assim, o último diagnóstico é assim, ninguém quer isso. Quando ela vê um autista muito grave, ela diagnostica assim, ninguém vai querer isso aqui. Por quê? Porque vai ser um sujeito que não tem autonomia, que vai se tornar um peso para outras pessoas e para ele mesmo. Então, assim, é necessário permitir com que o autista exerça as suas invenções, exerça as suas soluções, né? Criar esse ambiente, um ambiente propício para que ele desenvolva suas próprias soluções, é oferecer a oportunidade de ele se tornar um sujeito mais autônomo. Melhorar os seus laços e se tornar mais autônomo. Fundamental, né? Ô, Lúcio, você, Dr. Lúcio Escobar, é nosso parceiro aqui na PPI, Isso. né? Oferece serviço de psicanálise. Os filiados têm desconto, né? Vamos fazer um preço muito, muito diferente para os afiliados da APPI. Não, e é isso. Eu quero aproveitar esse último espaço, esse último momento, né? Para você divulgar seu espaço, como a pessoa pode entrar em contato com você, telefone, se você puder botar na hora que os meninos forem fazer o corte, a gente coloca o número embaixo, rede social e fica à vontade. Pode entrar em contato comigo direto no meu WhatsApp. Eu geralmente atendo. É bom mandar mensagem de texto, porque se eu tiver em algum atendimento, assim que eu acabar o atendimento, eu vou responder a mensagem, né? Que é o 759-9151-2810. Ou então, através do meu Instagram, que é Escobar PsiBA, né? Escobar Psi de psicanalista e BA de Bahia. Escobar PsiBA. Me acha no Instagram. Antes é Zap, né? Esse meu número é o WhatsApp. Pronto, fala diretamente comigo. Se eu não estiver atendendo, eu já atendo. Se eu estiver atendendo, assim que eu parar meu atendimento, eu já vou responder. E aí a pessoa comprova que é afiliado da PPI e tem um desconto para associações. Tem, né? vai ter um desconto, vai ter um preço muito diferenciado do que eu já faço, né? Não podemos deixar do objeto central divulgar o seu livro aí, mostrar a capa. Acho que a Asma até mostrou, já deu uma mostrada aí, mostrou, né? Vai colocar, né? Quem quiser adquirir o livro também pelo mesmo Instagram, contato. né? Pelo Instagram tem a forma lá de você entrar em contato comigo, adquirir diretamente comigo, eu envio para todo o Brasil, né? Já o frete já está incluso, eu já envio. E se for daqui, a gente também providencia a entrega para entregar. Lúcio, ontem eu tava fazendo umas pesquisas, tal, não sei o que, dando uma olhadinha em algumas coisas. E eu vi ontem o autista seletivo. Ele fala entre ele com os pais. Tem um comportamento de espelhamento. Ou seja, um se espelha no outro. E quando ele não está num ambiente seguro, eles não se comunicam ou não se falam. Isso. A grande questão do autismo é exatamente essa questão da falasse um pouquinho da segurança, aí, né? De se sentir seguro, né? A característica principal do autismo é exatamente a busca por essa segurança. Ou seja, de se sentir não tão invadido, né? Não tão invadido. São gêmeos. São casos de gêmeos, né? Enfim, a gente não tem como falar do caso em si, porque na psicanálise a gente entende que a gente só pode falar do caso que a gente analisa, né? A gente vai no caso a caso, a gente não generaliza as questões. Mas o que eu posso dizer aqui é que uma das características principais do autismo é essa busca pela segurança, pela não invasão, né, do mundo externo. Então, a busca pela não invasão desse mundo externo. É possível que os seus laços se expandam mais num ambiente que seja mais familiar, onde ele tenha um controle maior, né? E esses laços se retraiam mais em ambientes que pareçam mais invasivos, que pareçam não tão seguros, que pareçam mais imprevisíveis. Então, quando a gente cria esses nomes, né? É um autista seletivo, na realidade, a seleção, ele vai lidar com o ambiente conforme ele vai sentir esse ambiente mais invasivo ou menos invasivo.
né? Ele vai buscar sempre os ambientes, aquilo que estabilize mais, né? Que lhe dê mais segurança, mais estabilidade. Então, é um comportamento normal do ser autista, né? Esse fechamento. Perfeito. E essa possibilidade de, às vezes, o laço se afrouxar, se expandir um pouco mais em ambientes mais seguros. Eu acho que é bem natural. Perfeito essa fala tua, viu? Então a gente já está indo para o encerramento, né? Por hoje é só, pessoal. Logo voltaremos com mais um tema de interesse da categoria, em uma nova edição da PPI Cast. Dr. Lúcio Escobar, nosso muito obrigado. Obrigado também aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. A nossa luta não para.